Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão numa cena que, no meu entender, é bastante pitoresca, se não bizarra, de alguns advogados de defesa no julgamento dos responsáveis ou possíveis responsáveis pela tragédia do incêndio da Boate Kiss, que matou dezenas de adolescentes, jovens, enfim, em que o tribunal se tornou uma espécie de sessão de centro espírita, em que os advogados de defesa se utilizaram de uma mensagem psicografada, fizeram uma completa teatralização de alguém que lá estava no além, lá que morreu, falando que não, deixa disso, vamos esquecer nisso, a vida continua, blá blá blá, agora tem outros desafios lá nos quintos dos infernos, no céu, sei lá o que. E isso me tocou bastante porque, embora, graças a Deus, eu nunca tenha sido espírita, mas o que me chama atenção muito no espiritismo, além do aspecto de charlatanismo, que é o espiritismo, porque se nós analisarmos a história do espiritismo, desde as irmãs Fox, depois passando pelo Allan Kardec e muitos outros, é uma sucessão interminável de trapaças. E essas trapaças, temos que relembrar, não somente se limitam a essa questão de comunicação com os mortos, enfim, mas não. Chega ao ponto mesmo de adulterar o cristianismo, parasitar o cristianismo. Se vocês pegarem, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec é um homem extremamente desonesto. Ele adultera os evangelhos, adultera o sentido dos versículos, quando na verdade ele exclui outros que de fato podem ser comprometedores ao espiritismo. O espiritismo se coloca acima da fé cristã. E ele já fala, segundo o espiritismo, ou seja, aquilo que não se adequa ao espiritismo você rejeita. E aquilo que se adequa, claro, você manipula e você distorce. Mas o que me chama mais atenção é que o fato de alguém, num tribunal, fazer aquela encenação ridícula, colocando uma mensagem fajuta, e ainda com direito a uma encenação, é porque, de alguma forma, essa sociedade se permite esse tipo de superstição. Vocês conseguiriam imaginar, talvez, em alguns outros países do mundo, esse tipo de coisa ridícula? Não, até porque o espiritismo no mundo todo já está morto e enterrado. Ninguém leva a sério o espiritismo. Nem mesmo na França do senhor Allan Kardec. Se alguém chegar no cemitério do Père Lachaise, que é um cemitério tradicional de Paris, um cemitério que tem muitas histórias e muitas celebridades da França, se você perguntar a um coveiro onde fica, sei lá, o túmulo do Allan Kardec, ninguém vai responder para você. Você pode encontrar o túmulo, sei lá, do Honoré de Balzac. Se não me falha a memória, até Abelardo e Heloísa estão enterrados lá, embora o cemitério seja bem mais recente. Mas Allan Kardec, ninguém na França dá a mínima. Só num país muito mal catequizado e muito supersticioso como o Brasil para crer numa tamanha tolice doutrinária que é o espiritismo. E o que é pior, o espiritismo surge justamente nas camadas altas e médias da sociedade e tem popularidade entre essas camadas, o que mostra que o nível de instrução das classes altas e médias é baixo, é ruim. Eu não consigo imaginar o espiritismo em Portugal, eu não consigo imaginar o espiritismo na Espanha. Sabe por quê? Porque a tradição católica, mas principalmente eu falo da espanhola, a tradição católica espanhola é tão sofisticada intelectualmente, a população realmente, ela durante muito tempo, durante séculos, introduziu realmente o catolicismo no seu sangue, que essas doutrinas pareceriam ridículas e furadas. Mas num país como o nosso, onde o processo civilizatório da catequização foi muitas vezes boicotado, obstaculizado, prejudicado, então você vê o fenômeno do católico espírita. Ou seja, que na verdade é um sujeito de vida dupla. Muitas vezes eles nem se percebem dessa vida dupla, mas o espiritismo permite isso, o que mostra mais ainda o seu caráter desonesto.
Eu já vi muita gente dizendo espírita afirmar para muitos católicos: não, vá na sua igreja católica, tudo mais, mas vem aqui, não tem problema, nós somos tolerantes a todas as religiões. Ou seja, no final da história, o que acontece? Sem que você se aperceba, o sentido católico da fé é esvaziado. E você começa a introduzir uma nova visão, uma visão herética da religião, sob a aparência de catolicismo. Então tem muito católico espírita. Só que, quando nós estudamos a doutrina católica e o espiritismo, nós percebemos que eles são antagônicos. E eu digo mais, pela experiência que eu tive com familiares espíritas, uma das coisas mais mórbidas que eu já percebi no espiritismo é o culto da morte. Se vocês observarem a literatura espírita, né, principalmente esses romancezinhos vagabundos que dominaram o imaginário de muitos brasileiros e que, lamentavelmente, os católicos não fizeram o trabalho certo de combater essa falsa doutrina, pelo contrário, querem ser conciliadores. Vide, por exemplo, esse padre aí, o padre Fábio de Mello, que quer dar uma de bonzinho com todo mundo, só que ninguém é bonzinho com o catolicismo. E tava lá, não, porque o Chico Xavier é um cara legal, não sei o que, ele fez a bondade, como se a bondade fosse uma externalidade. Só que existe um problema. Em nome da bondade aparente que ele supostamente realizou, ele patrocinou um prejuízo espiritual indelével na mentalidade dos brasileiros. O senhor Chico Xavier foi um homem extremamente prejudicial à espiritualidade do país, porque ele impregnou uma mentira, ele impregnou uma falsidade. E quem estuda a história de Chico Xavier e de muitos outros médiuns percebe que essas pessoas ou tinham problemas psicológicos ou então simplesmente praticavam o mais completo charlatanismo. E isso desde o século XIX, quando o espiritismo se tornou moda nos salões da Europa. E o Brasil, que é acostumado a importar porcaria, importou essa merda. E hoje nós temos uma classe média de espíritazinhos lá que ficam misturando, fazendo uma salada de aparente moral católica, mas na prática é uma cosmovisão que é falsa, uma cosmovisão que é, na verdade, um culto da morte, e uma cosmovisão que nega o aspecto salvífico da fé cristã e da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a doutrina espírita é pelagiana. Ela parte do pressuposto de que não é Deus mais que salva você, é você que se salva. Eu estabeleço as diretrizes do que eu quero. Porque agora basta só eu parecer bonzinho que eu vou virar um espírito evoluído. Ou seja, quando alguém se arroga ser evoluído ou buscar evolução, nos termos espíritas, é porque no fundo não existe mais o pecado original. Porque na tradição cristã genuína, você pode se achar o mais lindo de todos, o mais fodão de todos, o mais gostosão de todos, o mais evoluído de todos, mas você sempre terá uma propensão ao mal, e você nunca vai sair desse mal se você não tiver a graça divina. É Deus que vai tirar você disso, não é você mesmo. No fundo, o espírita ele se coloca nos termos de Deus. Porque quem nega a graça e crê numa busca pelagiana de uma evolução que pode se transformar em salvação, porque, claro, o espiritismo ele subverte os conceitos católicos e cristãos, então, na prática, isso é uma deturpação da verdade. E eu posso dizer por experiência própria, o espiritismo estimula o culto mórbido pela morte. Ele não somente estimula esse culto mórbido e vê inclusive a morte como uma espécie de libertação, como também vê a vida como intrinsecamente má. Perceba as sutilezas do pensamento espírita. Quando eles dizem, por exemplo, que aqui é uma vida só de expiação, aqui é só sofrimento, que nós temos que nos libertar do corpo, nós temos que libertar da matéria. A matéria é má. Ou melhor, a criação é má. Isso é o velho gnosticismo. É o velho catarismo que foi combatido pela igreja.
Uma vez eu encontrei, por exemplo, um desses livros espíritas, e que eles estavam exaltando os cátaros. E que, na verdade, a verdadeira heresia era o catolicismo. Porque o catarismo, ao acreditar no reencarnacionismo, a acreditar que a partir da reencarnação, das sucessivas reencarnações, você vai se libertando da matéria, no fundo, o mundo é mau, a matéria é má, no fundo você está numa prisão do corpo. Será que ninguém percebeu quanto essa doutrina é má? É malévola? Porque ela distorce realmente o conceito do bem? Porque ela distorce, inclusive, o conceito próprio da caridade? Porque caridade não é uma mera externalidade de filantropia. Eu conheço muito espíritazinho que acha que porque deu um pratinho de comida, deu alguma coisa ali e acolá, não, eu faço parte da caridade, não sei o que é caridade, porque a caridade aí é uma palavra vazia. Não tem mais o sentido teológico que o cristianismo entende por caridade. Porque a caridade, ela não é somente uma externalidade de bondade. A caridade é uma relação sobrenatural de amor com Deus, e por essa relação sobrenatural, nós temos também uma relação sobrenatural de amor com o próximo. Há um sentido muito mais profundo e mais autêntico no verdadeiro cristianismo. E aí nós vemos a decadência espiritual do povo. Eu fiquei pensando com alguns botões. Para que um advogadozinho qualquer, advogadazinha, colocasse uma mensagem psicografada, é porque a decadência espiritual desse povo é tão profunda, mas tão profunda, que eles já não se percebem o quanto estão na merda. E a decadência espiritual não se resume só no espiritismo, não. Quanto mais essa nação deixa de ser católica, mais nós pioramos. Vejam, por exemplo, esses aventureiros protestantes aí que pregam um bocado de baboseiros, Iago Martins da vida. E lamentavelmente patrocinados até pelo Nando Moura aí. Olha que o Nando Moura é uma pessoa com que eu tenho um certo respeito, porque eu acho que ele tomou posições, no meu entender, bastante sóbrias no aspecto político. Mas o problema é que esse pessoal vê a fé como uma opinião. Esse pessoal vê a fé como um sentimento. Esse pessoal vê a fé como uma ideologia. O que difere, meu amigo, o fato de ser católico e de você ser qualquer coisa, é que espiritismo, protestantismo e todos os ismos tratam o cristianismo como uma ideologia, como uma coisa que simplesmente é uma extensão do seu pensamento e dos seus caprichos. A Igreja Católica não. Para nós católicos, os fatos que ocorreram no âmbito do cristianismo é simplesmente a intervenção concreta e real de Deus na história. É a providência na história. Quando a igreja estabelece alguns pontos dogmáticos de fé, ela não está estabelecendo uma ideologia para você acreditar. Ela está estabelecendo acontecimentos pelos quais a sua fé é inspirada. São testemunhos. São histórias extraordinárias em que Deus intervém na humanidade, seja através do povo judeu no Antigo Testamento, seja através da igreja a partir do Novo Testamento, e que nós estamos nos dias de hoje. Essa é a diferença cabal. E quando eu vejo a descatolicização cada vez maior da sociedade brasileira, eu vejo o barbarismo. Porque o que nos vincula à civilização é a catolicidade. E não só do Brasil, toda a América Latina. O elemento que faz a diferença da América Latina como um todo, além da nossa tradição luso-hispânica, o elemento que está no sangue do povo espanhol e português, ou dos povos hispânicos, entre os quais Portugal, que está envolvido numa dinâmica da Península Ibérica, é o catolicismo que está no sangue. Não está, eu digo que mais, não é o catolicismo só no sangue, não. É o catolicismo que está entranhado na alma. E quando isso se deteriora, já não é mais a identidade que sempre vivenciamos. É outra coisa. E pode ter certeza, cada vez pior. Então eu não escondo minha perplexidade com relação a isso. Com relação ao fato
de que nós vivemos uma época de neopaganismo e de superstição. Que nós vivemos uma deterioração que não é somente moral, é espiritual. O problema do Brasil não é somente um problema ético e moral. Não é somente um problema político. Não é somente um problema econômico. É um problema também espiritual. É uma perda completa das referências que construíram a nossa espiritualidade. E olha que, mesmo como católicos, nunca fomos grandes católicos. E isso talvez seja também uma parte da tragédia do país. Mas nós percebemos que a catequese no Brasil, ainda que nos primeiros séculos, teve até uma certa eficiência no sentido de uma formação de um critério moral, que até hoje nós guardamos até certo ponto, mas os critérios doutrinários acabaram se perdendo. E nós nos tornamos um povo supersticioso. Um povo que não acredita na verdadeira religião, mas é um povo que acredita em qualquer besteira. Entre os quais o espiritismo. Doutrina que ninguém mais leva a sério no mundo todo. Só num país periférico como o nosso, onde a cultura é em geral periférica. E olha que nós não estamos falando de um país pequeno, nós não estamos falando de um país que também é tão insignificante assim. É um país que tem propensões a ser, de fato, um grande país. Mas falta um ethos espiritual mais profundo, que consolidou realmente grandes nações. E o Brasil se recusa a isso. O Brasil sempre tenta renegar sua história por modelos, estereótipos e conceitos que não são autênticos dele. Esse é o problema do país. E aí, vendo aquela cena, me causou um choque profundo. Olha que nível nós estamos. Qualquer dia desses, nós vamos ver, sei lá, nós vamos ver sentença sendo julgada por búzios. Só falta isso. Então, meus amigos, é degradante o que nós estamos vendo. Uma legião de estelionatários, aventureiros e charlatães formando a consciência espiritual do país. Basicamente isso. Então, um grande abraço.